Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje nós vamos à aula com o nosso tema acerca de a relação entre os indivíduos e a sociedade, tá ok? Então, antes de mais nada, indivíduo e sociedade são diretamente associados. A sociedade é justamente o fruto da relação entre os indivíduos que a formam. E nós devemos entender que as pessoas, ou seja, os indivíduos, elas irão compor a sociedade. A sociedade é um conjunto dessas pessoas com suas normativas, suas regras, suas leis, e que essas pessoas estão sujeitas a essas normas e essas regras, tá ok? Tudo o que fazemos e a forma com que fazemos, como nos relacionamos e outros, é o que constrói a nossa sociedade. Então, as nossas ações, os erros e acertos, isso tudo vai compor esse nosso desenvolvimento e crescimento social. Então, é assim que nós vamos conviver em sociedade, mas cada um indivíduo mantendo as suas características e o seu próprio desenvolvimento. Tem o desenvolvimento individual e o desenvolvimento social, certo? É isso como influenciamos nossa sociedade. Ela nos influencia, ou seja, somos interdependentes. Isso é bem visível no processo eleitoral, quando a maior parte da população, embora isso nem sempre seja fato, escolhe um candidato e ele é eleito. Por mais que possamos não gostar da escolha, ela foi o reflexo da nossa sociedade e dos nossos valores. Então, o que isso quer dizer é que o resultado da sociedade, o resultado da escolha da maioria da sociedade vai refletir mesmo na minoria. Esse exemplo aí do processo eleitoral, a maior parte da população elege um candidato. A menor parte pode não aceitar, pode não concordar, mas tem que aceitar porque foi a decisão da sociedade, foi a decisão daquele conjunto de pessoas e que estão debaixo dessas mesmas regras, como eu já falei há pouco. Essas regras, essas leis, essas normas são aceitas pela sociedade, ou seja, pelo indivíduo que compõe essa sociedade. Então, a relação entre indivíduo e sociedade, ela é muito intrínseca dentro do ser. O ser que aceita essa convivência social, ele vai estar debaixo desse processo e vai viver de forma sempre voltada para o bem comum, o bem social. Aí nós temos os três grandes teóricos que vão pensar acerca disso, tá aí Karl Marx, Max Weber. Eles vão pensar juntamente, esses três aí, sobre a sociedade. Karl Marx ele vai analisar o indivíduo de acordo com o seu contexto histórico-social. Karl Marx ele vai estar muito ligado às classes, à divisão de classes. Há uma constante luta de classes para ele, entre a burguesia, os donos dos meios de produção, e o proletariado, ou seja, os trabalhadores que vendem sua força de trabalho. E essa luta de classes entre patrão e funcionário, os que vendem a sua força de trabalho e são explorados pelos que a compram, ou seja, pelos burgueses, essa constante luta é que vai construir uma sociedade aguerrida, uma sociedade que vai estar sempre voltada em busca dos seus direitos. A classe trabalhadora. E a classe burguesa vai estar sempre voltada a obter mais lucro dessa outra classe, certo? Então, Karl Marx ele vai analisar os indivíduos de acordo com esse contexto aí. Já Max Weber ele vai ver a sociedade a partir do indivíduo, através do que chamou de ação social, ou seja, as relações com os demais que compõem a sociedade. Então, Weber ele já vai olhar a sociedade com a ação coletiva, a ação, ou seja, as relações
desses demais indivíduos que compõem essa sociedade. Então não vai ser só olhar o coletivo isoladamente como Marx. Marx ele olha as classes, então a ação das classes, mesmo que haja na classe dos proletariados um que não concorde, mas Marx ele vai olhar a classe. Então Weber ele já vai olhar o indivíduo, a ação social desse indivíduo. Por que ele não concorda? Por que ele discorda? O que está acontecendo com esse ser? Então, Max Weber ele já vai olhar para a sociedade a partir desse indivíduo e das ações do indivíduo, tá ok? E Durkheim, Emile Durkheim, para este a sociedade prevalece sobre o indivíduo, através das suas instituições e os valores determinados por ela. Para ele, o conflito só existe quando há algum problema nas normas e valores sociais. Ele vai olhar a sociedade prevalecendo sobre o indivíduo, ou seja, as instituições daquela sociedade, que a sociedade vai estar embaixo das normas e das regras, como nós já dissemos. Então, essas normas, essas regras, essas instituições que virão com essas normas na sociedade, ele vai analisar o indivíduo, a sociedade a partir disso aí, certo? Então, vai ter esses valores, por que eles são determinados por ela, para o conflito que existe entre os indivíduos, e sempre voltado para essas instituições. E quais são as instituições? As instituições que Durkheim ele vai estar, a escola é uma instituição de Estado e é uma instituição da sociedade, os hospitais, as forças armadas, a polícia, são essas as instituições que prevalecem sobre o indivíduo, tá ok? O comportamento humano, diferente de outras espécies que vivem coletivamente, é orientado pela cultura ao invés do instinto. O comportamento do ser humano, ele não é orientado pelo instinto, o instinto de sobrevivência que existe na selva. Não, ele é orientado pela cultura, pela educação, pela convivência entre os outros indivíduos. Então, o comportamento humano ele se torna baseado na cultura e na troca de conhecimento, na aprendizagem. É o que nos distingue de muitas das nossas demais espécies. Ou seja, essa troca de conhecimento, essa troca de valores, essa troca de afetividade vai ocorrer na sociedade, de ser humano, de indivíduo para indivíduo, ou de forma coletiva, de um indivíduo para vários indivíduos. Tá ok? Então, os padrões de comportamento coletivo são adquiridos. Esses padrões eles são adquiridos onde? A escola é um local em que é uma instituição que vai estar transmitindo esses valores. Temos também outras instituições sociais que vão trabalhar com isso aí, tá ok? Através do cinema, televisão também vão estar compartilhando esses padrões. Tudo que compartilhamos ao viver em sociedade e que podemos observar que se repete na maioria dos indivíduos de nosso grupo é resultado de um processo de aprendizagem da cultura que denominamos de socialização, tá ok? Então a socialização vai ser o resultado de tudo, dessa aprendizagem, vai ser o resultado desse processo de culturalização. Então, todo esse processo nós vamos chamá-lo de socialização, tá ok? E no período das grandes navegações, eles se utilizavam muito disso para dizer que as pessoas precisavam ser, hoje nós entendemos como domesticada, mas naquele tempo as pessoas precisavam ser catequizadas, precisavam ser ensinadas, e esse ensinamento vinha principalmente pela socialização,
a dominação do europeu sobre as demais culturas. Ao nascer um indivíduo da espécie Homo sapiens sapiens, somos dotados de potencialidades inatas, como linguagem, inteligência, postura, bípede, ou seja, estarmos sobre os dois membros, sobre as pernas, entre outras coisas. Nenhuma dessas características se desenvolve naturalmente. Precisamos dos estímulos do meio para que cada uma delas seja utilizada, desenvolvida e lapidada. O que ele está querendo dizer aqui é que se nós nascermos, por exemplo, em meio a lobos, nós vamos começar a andar de quatro patas. Vamos andar agachado, andando de quatro. Mas como nós vivemos em uma sociedade com postura bípede, ou seja, sobre os membros inferiores, nós vamos observar, vamos imitar, vamos aprender com eles, vamos ser estimulados a andar como eles, tá ok? Se nós vivermos em uma sociedade que não desenvolve a inteligência, que não tem por hábito raciocinar ou falar, se você não desenvolve, não recebe nenhum estímulo para esse desenvolvimento, você simplesmente vai viver conforme a vivência deles. Se for uma linguagem de sinais, de gestos, ou simplesmente balbuciando algumas palavras ou alguns sons, nós vamos ser dessa forma porque será o estímulo natural que iremos receber ali naquele momento. Tá ok? Então, se nós vivemos e somos dessa forma é porque nós tivemos os estímulos e os imitamos. O ser humano ele é um imitador nato. Tá ok? Então, a socialização, pessoal. O que devemos ou não fazer? Como devemos nos relacionar? Nossos valores, o que nos é comum, o que gostamos, vem do nosso convívio, dos valores e da sociedade. Em primeira instância, isso vem da família e depois vai ser somado às experiências e vivência no bairro, na escola, no convívio com os amigos, pelos meios de comunicação, grupos de preferência, entre outros. Então a socialização é justamente isso. O ser humano é um ser sociável por natureza. Esse convívio, a princípio com a família, com os amigos, coleguinhas da escola, é que vai lhe influenciar a você ter as suas referências, tá ok? Então a nossa aula de hoje foi essa, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau.